Olá, mano amigos, olá, mano amigas, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Daniel, bom dia, Juan. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Então, para mais uma segunda-feira aqui, né, Daniel? Aprender um pouquinho mais sobre uma profissão diferente e ouvir também a história do trabalhador, a história do nosso convidado, né? Que hoje é um convidado especial aí, que ele... Fiquei sabendo aí que ele faz uns programas aqui também com o Sindasp. Ficou sabendo como? Foi o passarinho que me contou. Esse dia não, ontem o Daniel postou um vídeo lá no Instagram dele, o passarinho do Gabriel Dantas tá por aqui. Mas é assim mesmo. Bom dia, Daniel, meu colega de bancada, como é que você está hoje? Bom dia, bom meio-dia para quem está acompanhando ao vivo. Boa semana, porque a gente está começando a semana, segundou, né? Mais um manual das profissões, o passarinho andou por aí, olha, contou bastante coisa. Fofoqueiro ele. Contou bastante coisa. E você, Juan, como é que tá? Foi fácil chegar aqui, Juan? Foi. Foi tranquilo, né? Tranquilo. Eu dormi aqui. Não tinha nem como se atrasar, né? Olha, pela primeira vez, hein? O Juan chegou no horário. Brincadeiras à parte. Vamos aproveitar sem mais delongas, né? Porque nosso programa é apenas 1 hora. E isso é triste, porque às vezes a pessoa se empolga a partir dos 40 minutos. E vamos conhecer aqui o nosso convidado especial, o Alan. Bom dia, Alan. Tudo bom? Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Eu sou carinha já carimbada nos programas do Sindasp. É isso aí. Obrigado por ter convidado aí para participar. Fazia horas que eu estava a fim de vir no Manual das Profissões, só não casava a data. Né? Hoje casou, né? Casou, hoje ele decidiu vir aqui, né? Consegui estar no sindicato. O Juan dormiu aqui. Aliás, o Juan fala demais de noite. Ele tem um sonho de aprender a tocar baixo. E aí ele passa a noite inteira falando sobre isso. Eu não consegui dormir muito bem. É mesmo, cara. Só música. Pelo menos ele cantou alguma coisa pra ninar vocês assim, né? Que vocês dividiram o quarto, né? Então... Tinha um som meio estranho, assim, parecia uma abelha com gripe. Isso aí, pessoal. Obrigado por terem convidado aí. Foi bem bacana. A gente fica lisonjeado em receber você aqui. O nosso amigo, infelizmente, Daniel, ele não é manezinho da ilha. Não é? Não é, né? Porque, sério? Pelo que eu fiquei sabendo, ele veio muito longe. Ele veio ali de uma cidade, logo ali, que dá quantas horas? Umas 4 horas de viagem? Não, dá mais, dá 6 horas de viagem. 6 horas? Até o local. Deixa eu calcular. Então não é na Bahia. Dá mais ainda. Não, na Bahia são 3 dias. Né? Não, dá quase 12 horas, né? Não, 8 horas. 8 horas de viagem. Até o local onde eu nasci. Então se não é na Bahia, por falar nisso, tem gente da Bahia assistindo, né? Sempre tem, né? Sempre tem, né? A mãe sempre tá online, o pai sempre tá online, a tia sempre tá online. E se não é inscrito no canal... Eu queria saber se esse passarinho já se inscreveu no canal. O passarinho já? Mas o passarinho tá inscrito no canal, tá seguindo o Instagram. O passarinho, de vez em quando, manda Aliás, mensagem. ele deve seguir vários aí, só para ter as informações que ele traz aí. Ele tem que estar monitorando, né? A rede. A gente não monitora, né? A gente faz um acompanhamento da vida alheia. Entendeu? A gente tem que acompanhar a vida alheia. Porque senão a gente não consegue ter aquelas perguntas bem profundas que nós temos que fazer aqui no nosso podcast. E claro, aproveitando essa deixa, Daniel, vamos falar um pouco do nosso patrocinador aí, o Sindasp. O Sindasp é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, um sindicato de base estadual, que conta com uma equipe boa e agora de comunicação, que vai compartilhar aí o nosso entrevistado de hoje, que é jornalista. Será que a vida inteira foi jornalista? Daniel já entregou o ouro, rapaz. Eu tentando fazer um suspense, mas o cara já entregou o ouro. Mas é porque eu tô pensando, será que ele já nasceu jornalista ou o que ele queria ser quando crescer? Não, tô só testando aqui o meu mic para chegar junto aqui na conversa. Sim! Dessa vez assustou um pouquinho, né? Bem que ele falou que tinha uma abelha meio gripada, né? Então, mas sem mais delongas, vamos conhecer um pouco da história do nosso amigo Alan, né? Que é jornalista, como o Daniel já entregou aí o nosso ouro, né? Vamos conhecer um pouco da história. Alan, conte-nos um pouco sobre você. Então, jornalista já é um outro grau aí de comprometimento que não foi toda a vida, né? Eu sou agricultor. Esse sim, dá para dizer que é a minha profissão de fato, agricultor, comunicador popular, educador popular,
que é uma reivindico, né, essa atividade, e artesão. Artesão. Isso. Esses são os ofícios que eu aprendi de fato, assim, desde pequeno. Venho de uma família de origem rural, né? Eu conheci o Alan, quando conheci o Alan no Artesão. artesanato. Eu conheci ele artesão passeando pelo mundo. No Rio Grande do Sul ou aqui em Santa Catarina? Nós nos conhecemos no Rio Grande do Sul, né, Juan? Isso. Mas também pratiquei atividade aqui em Santa Catarina, sim. Muitos locais aí eu tive a oportunidade de expor meu trabalho, enfim. Eu venho de uma família rural, né? Minha avó, de origem búlgara, aí, foi a matriarca de uma família com 5 mulheres, né? Sem homem presente, né? A avó, 5 mulheres, e os 2 mais velhos, que também, assim que tiveram 15, 16 anos, foram para o mundo. Minha avó teve os 2 filhos mais velhos, aí, que meus tios, que caíram no mundo muito cedo, mas as gurias ficaram com ela lá fora, e acompanharam ela. Boa parte da minha formação humana vem dessa convivência aí com a minha mãe, minhas tias, minha avó. A minha avó paterna, depois que a minha mãe conheceu o meu pai, adotou a minha mãe, então fui morar em Pelotas, na casa da minha avó paterna. Então tem uma referência das avós, assim, das mulheres, que eu acho que marcou a minha vida, me coloca sempre como um militante da causa das mulheres, independente de ser homem ou não, né? Sim, sim. E entender um pouco do que, de fato, é a luta das mulheres, a gente compreende quando vê o sofrimento, né, das nossas mulheres, da nossa família. Lá no meio rural não era fácil ser mulher, mãe de 5 meninas. Sem água, sem luz, tu não tem oportunidade de denunciar, às vezes, os abusos e as coisas que... Fica mais isolado, né? E eu vi muito disso na minha infância, assim. Humilde, minha avó morava numa casinha de pau a pique, que a gente chama, né? Que era uma pau a pique. Pau a pique é de barro, feita de barro batido, né? Uma casinha bem pequenininha. Tinha uma divisória no meio entre o que era o fogão a lenha, né? Não era a cozinha, fogão a lenha, né? A parte onde era o fogão a lenha e a cozinha, não tinha água, então era lavado na bacia ali, e os 2 quartos, que ela dividia o quarto dela e o quarto das meninas ali dentro de um espacinho bem pequeno. Eu tive a oportunidade de estar nessa casa por vários anos, assim, porque eu nasci em Pelotas, sim, no Hospital Beneficência Portuguesa em Pelotas, mas por um acaso, de a mãe ir para Pelotas, né, e a minha avó paterna abrigar ela lá e eu poder nascer em Pelotas. Senão teria nascido lá no interior de Encruzilhada do Sul, numa localidade chamada Foles, 40 quilômetros da sede da cidade, entre a Encruzilhada do Sul e Amaral Ferrador. Eu tinha a oportunidade de passar muito tempo lá. Todas as férias escolares nós íamos para lá. Até que minhas tias, né, já mais velhas, empregadas e tal, conseguiram fazer uma outra casa para a avó. E depois, inclusive, eu fui morar lá. Depois de um bom tempo, boas aventuras. Minha mãe convidou para nós ir cuidar da avó e eu estava também muito desiludido com a humanidade e acabei indo ficar lá também. Mas isso, sou agricultor de raiz, nossa chacrinha lá produzia mandioca, amendoim, feijão, tinha uma vaca de leite para dar conta do povo, tinha muito coelho, assim, porque a carne tu tinha que buscar, né? Eu era galinha, coelho, não tinha grana para matar um boi, assim, criar boi, então não tinha muito espaço. Aliás, carne de gado a gente conhecia quando o vizinho abatia e a gente ia ajudar, né, a carnear, e aí ficava lá com a cabeça, com o fígado, né, com essas partes do boi, assim, que ninguém queria muito, a gente ficava lá. Mas esse período eu caracterizo como o mais importante da minha vida. Acho que moldou a minha disposição aí por não cair na vida fácil, nas coisas que o capitalismo nos traz com facilidade e traia a origem da gente, né? Às vezes ganhar dinheiro não é o objeto da vida. Às vezes é representar aquilo que é uma história de superação, e eu me coloco militando eternamente para que
nunca mais coisas que eu vi aconteçam, nunca mais a exploração do capital sobre os trabalhadores e trabalhadoras aconteça. E aí isso me coloca na atividade de jornalista. É isso que me coloca na comunicação. É tentar traduzir todas essas realidades para uma linguagem mais popular, mais próxima dos trabalhadores e das trabalhadoras, para que compreendam, se organizem. Né? Esse meu ofício de agricultor eu trago como método para o jornalismo. A gente precisa plantar. Se a gente plantar a estruturação, se a gente plantar a informação real sem a mentira, se a gente plantar a organização de uma equipe, a amizade, o investimento coletivo, a gente vai colher coisas boas. E o exemplo é esses locais por onde eu ando aí. Cada local desses foi uma sementinha que em algum momento, ou eu ou algum de nós plantou aí, que a gente pode estar hoje colhendo. É o caso desse espaço, esse microfone aqui foi uma sementinha plantada, ainda é uma mudinha, né? Pode vir a ser uma baita árvore, mas é isso, a gente planta. Aliás, eu tenho essa máxima. Eu vi não é minha essa frase, mas eu vi isso acontecer, de que se tu plantar verduras, hortaliças, tu vai ter uma vida abundante por algum tempo, mas se tu plantar uma árvore, tu vai ter uma tranquilidade bem maior, porque mais prolongada, porque todo ano tu vai poder colher um pouquinho. Né? Na verdade, a árvore acaba criando raiz, né, Daniel? Acaba... Isso. Daniel não, Alan. Desculpa, errar seu nome de novo. Não, tranquilo. A árvore, ela cria uma raiz, né? Mas e a sua primeira memória de vida? Qual que foi, assim, o que te fez... O que você acha hoje, né? O que você pensa que te fez se tornar um cidadão, um cidadão jornalista, uma pessoa que quis estar como jornalista para poder mudar essa visão das pessoas, né? Em relação às mulheres, como você falou um pouco antes aí, você é um militante e nessa relação devido ao que você viveu lá com a sua família, naquela época mais da infância. Então, qual a sua primeira memória que te vem à cabeça para poder pensar dessa forma? Eu vou fazer 45 anos. Então, eu vivi em períodos da... Não, aí o Juan não tinha combinado, tu não fala para os entrevistados que não pode falar a idade. Cara, tava no roteiro lá, não era para falar as idades. Não foi sem querer, foi sem querer. Mais uma vez, eu não falei a idade, eu só disse que eu vou fazer 45 anos. Ainda não. Eu comecei a anotar aqui as profissões para fazer. 20 anos ele vai fazer 45 aí. Sim, agricultor, artesão, educador. Comecei a anotar as profissões aqui. Me perdi no meio aqui. Mas vamos lá. Eu vivi... Um dia que tu fazer 45 anos, o que acontece daí? Semana que vem, né? Eu vivi 2 décadas que eu considero importantes. A década de 80, em que nós saíamos de uma ditadura militar, e isso foi muito presente na minha vida, porque é a década que não podia se falar nada. A primeira memória que eu tenho desse período foi entrar no supermercado com meu avô e com minha avó. Meu avô é servidor público do Serviço de Saneamento de Águas de Pelotas. E ele recebia todo mês o vale-refeição, e a gente gastava aquele vale-refeição para... Minha avó e meu avô foram, né, pessoas que cuidaram muito de todos, né? Nós éramos 9 netos que a avó e o avô cuidavam na casa em Pelotas. Então, o vale-refeição do avô era um momento importantíssimo para toda a família. Era um momento que talvez sobrasse para comprar uma bala, talvez sobrasse para comprar um salgadinho. Então, os netos disputavam ir no mercado com o avô e com a avó, e eu era o mais velho, né? Em tese. É aquela história, né? O mais velho sempre tem a prioridade. Né? Que tem a prioridade. E eu me lembro de estar com meu avô no supermercado e eu encontrei um bottom no chão. Sabe esses bottoms que a gente usa na camiseta e tal? E achei bacana aquilo, e eu usava boné. Peguei aquele bottom do chão e botei no boné. E segui uma compra no mercado, meu avô não tinha visto. Quando a gente entra no caixa do mercado para pagar, ele olha para o meu boné, apavorado, pega o boné e tira o boné da minha cabeça e bota no bolso. Eu tinha encontrado um bottom do Che Guevara caído no chão. E o vô enxergou aquele bottom ali e se apavorou. E tirou o bottom. Isso era nos anos 80. Imagina uma criança com bottom do Che Guevara no mercado nos anos 80. Não era 88
Constituição era 82, 83, ainda, né, sob o regime militar. Então eu vivi muito disso. Na escola não se podia falar, eu tive as disciplinas de Educação moral e cívica. Educação moral e cívica, essas aí. Tá vendo que esse pessoal é antigo, mano? Depois fala que eu sou antigo, não tem como, né? E eu vivi esse período aí das lutas pela redemocratização, pela Constituição de 88, via pela TV os movimentos, né, Diretas Já, a construção dos movimentos sociais mais fortes, né, a CUT, o PT, naquela época, se aparecendo, o Movimento Sem Terra, né, e enxergava aquilo. Nos anos 90, eu fui, né, já era adolescente, um pouquinho mais velho, tive a oportunidade de sair, né, daquele universo ali da família e estar numa escola técnica federal. Eu fiz a prova em 92 e entrei em 93 para a antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. E lá veio a realidade mesmo, né? Uma escola técnica federal, já no governo Fernando Henrique Cardoso, que era uma referência nacional, uma das melhores escolas do país, com piscina, com uma área esportiva fantástica, com disciplinas de toda a ordem possível. No primeiro ano, lá no Rio Grande, em Pelotas. E nós fazíamos o primeiro ano que tinha todas as disciplinas quase do ensino médio num ano, e depois, no segundo, terceiro e quarto ano, já era o curso específico. Tu fazia o primeiro para depois decidir para qual curso tu ia. Primeiro tu tinha que entrar, fazia o primeiro ano, depois tu decidia qual curso profissionalizante fazia. E nesse período eu conheci o movimento estudantil. Eu conheci os estudantes brigando para garantir a verba da piscina, a verba do laboratório, faltava equipamento dos laboratórios. Entrou Fernando Henrique Cardoso e, bom, nós vamos privatizar esse troço. A primeira intenção era, não, o ensino técnico profissionalizante, como a gente conhece, não serve mais. Eu vou separar isso. É ensino médio para um lado, ensino profissionalizante para o outro. E o profissionalizante feito pela iniciativa privada. Então, abria a escola técnica para a participação das empresas na montagem dos currículos. Então, isso criou uma insatisfação dos servidores e dos estudantes, né, que passaram a questionar aquele modelo. E eu, já no primeiro ano, eu comecei a observar, né, como é que as lideranças estudantis, meus colegas, se colocavam nessas questões aí. Tinha um grêmio estudantil atuante, muito forte, e eu resolvi participar, né, de um primeiro momento, ainda no final de 93, participando ali do apoio a uma das chapas na eleição do Grêmio Estudantil, e em 94 eu fui para o Conselho de Representantes. Eu era eleito representante de turma, que compunha um conselho deliberativo do Grêmio Estudantil, né? Fui lá fui participar da assembleia, e era muito indignado com uma professora de química, que era assim, para mim, hoje eu sei mais disso, mas na época eu era indignado, mas hoje sei que a mulher era fascista mesmo. Se ela tivesse, nos tempos atuais, muito certamente estava lá do outro lado. Certamente estava de tornozeleira. E perseguia as lideranças que tinham viés mais intelectualizado, pessoas, ela perseguia, tirava nota, rodava, né? E eu observei que isso era um padrão em todas as turmas. E fui para essa assembleia com a pretensão de reclamar sobre isso, né, com os colegas, e acabei fazendo uma fala lá. E o povo reconheceu um pouco de liderança e me elegeu também para estar na mesa do conselho. Então, tinha a direção do Grêmio Estudantil e a direção do Conselho de Representantes. Minha primeira organização política foi estar na mesa do Conselho de Representantes. Na sequência, aí sim, começamos a participar de todas as atividades. Já no mesmo ano, já disputei uma eleição numa chapa e fui ser presidente em 97. Como já a sucessão de uma chapa que ganhou as eleições no final de 95 e teve na frente do Grêmio Estudantil em 96. Do Grêmio Estudantil, do tá, Grêmio gente? Estudantil. Naquele ano, em 96, nós organizamos um primeiro informativo da gestão que se chamava O Coletivo, o jornal O Coletivo.
E eu me encantei com aquilo. Eu tinha o Roger Elias, hoje dirigente sindical também, professor do IFSUL, era o nosso presidente em 96. E eu, Roger, Márcio, Guilherme, uma turma que estava naquela época lá, Luiz Eduardo, passamos aquelas férias para iniciar entre 95 e 96 preparando o jornal. Foram 2 meses, aí, isso aqui vai na página de esportes, isso aqui vai na página de assuntos estudantis, aí nós tínhamos uma página de editorial que nós enxergava aquela direção que era toda de direito e preparava a escola para ser privatizada, na gestão Fernando Henrique. A gente começamos a enxergar aquilo ali como um instrumento de disputa. E nós não éramos gestão em 95. 95, quem estava na direção do Grêmio Estudantil era um representante desse grupo mais burguês, à direita, né, da instituição lá. Aliás, eles destruíram o que tinha de patrimônio. Era uma potência, o Grêmio Estudantil era uma potência forte. Desde 89 vinha com livraria, com estruturação, tinha grana, né? Nós não precisava pedir dinheiro para ninguém. Se quisesse botar um ônibus para protestar em Porto Alegre, nós tínhamos grana para botar do próprio Grêmio Estudantil. E eles acabaram com isso. Tiraram a nossa sede, entregaram a nossa sede em 95, entregaram o caixa, né, para a administração de uma fundação privada junto à direção da escola técnica. Então, nós tínhamos um monte de críticas a fazer naquele período e aquele jornal vinha para fazer exatamente isso. Nós não tínhamos... O Grêmio Estudantil controlava, por exemplo, as bolas de futebol, basquete, que eram utilizadas por estudantes no contraturno das áreas de educação física. Então, o Grêmio tinha uma parcela dos aluguéis da quadra e ia para o Grêmio Estudantil para comprar equipamentos para o povo poder usar depois. E essas bolas sumiram. Não tinha... a gestão nossa sumiu e não tinha mais patrimônio. Estava lá na relação de patrimônio que nós tínhamos 30 e poucas bolas e as bolas não apareciam. Nada. O cara, inclusive, na gestão anterior, abandonou, assim, entregou para um tesoureiro lá que também, sei lá o que fizeram. Então, primeiro, o nosso jornal era tentar levar para os estudantes o que nós tínhamos recebido. Nossa manchete, na época, foi: ex-presidente não tem as bolas. Foi. Isso, gente, isso deu deu um fuzuê. Daí deu direito de resposta. Deu direito de resposta. E nós tivemos que fazer o segundo exemplar por conta do direito de resposta. Qual era a manchete do segundo? Ex-presidente explica por que não tem as bolas. E assim a gente foi naquele ano, vários jornais, né, a direção lá da escola técnica na época, eles proibiam, e existia ali os 2 turnos, manhã e tarde, que eram, de fato, pessoas menores de idade, mas o turno da noite já eram os adultos, né? Tinha um povo que era só profissionalizante. E tinha um trailer na frente da entrada do portão que vendia quentão no inverno. Quentão, né? Bebida alcoólica. Quentão é pinga. Não. Quentão é aquele vinho quente com cravo e laranja. Eu não tenho essa especialidade ainda, entendeu? Que lá em Pelotas, no invernão, no frio, é uma bebida, né, perfeita. E as crianças nunca vi ninguém se embebedar com isso. É nada. É sério? Sério. Hoje em dia nas escolas até é feito sem álcool. Feito com suco de uva só. Vamos fazendo quentão aqui para nós, viu? Mas naquela época a direção da escola passou a perseguir alguns com o argumento de coibir o consumo do quentão, ela passou a perseguir algumas lideranças, né? E nós não tinha muito o que dizer, só que aí o diretor inventou um coquetel para receber empresários na sala lá do hall dos professores, que é uma sala gigante lá de atos, enfim. E nós recebemos o convite no Grêmio Estudantil para participar do ato solene, né, da composição lá da fundação, um ato que preparava para a privatização. E pela primeira vez nós conseguimos publicar uma foto no nosso informativo. Nós pegamos uma câmera fotográfica, não me lembro se era do Guilherme ou quem, e fomos para esse ato, né? Chegou lá, uísque rolando, garçomzinho com uísque, com espumante, tudo rolando lá e tal. E nós, mas é agora que nós vamos pegar. Guilherme, prepara a máquina aí. Fui eu lá com o diretor na época. Diretor, vamos tirar uma foto? Né? E aí veio o
o garçom lá, peguei um copo, botei na mão dele, peguei outro copo, botei na minha mão, vamos tirar uma foto? E tirei foto com um copo de bebida. Isso, eu não bebi, né? Na época não. Imagina tomar uísque com 17, 16 anos ali, não era isso a intenção, era mostrar foto. E tiramos várias fotos naquela festa com os principais dirigentes da escola na época. E uma semana depois, 2 pesos e 2 medidas era a manchete. E Por que vocês podem e não podem? Eu entendi naquele momento que nós podíamos fazer a disputa. Fernando Henrique decretou lá a reforma do ensino técnico. Não me lembro como é que... Até poucos dias atrás, eu me lembrava até da numeração do decreto. Que nos quebrava, né? Quem ia para a escola técnica já não tinha mais a formação humana, só tinha a formação técnica. História, geografia, filosofia, artes, isso não tinha mais no currículo. Era só matérias, eletrônica digital, eletrônica. Tu formava um técnico sem capacidade de pensar. Ele não pensava sobre onde ele estava. Ele só tinha atribuição técnica. E nós organizamos, a partir de lá, a resistência a esse decreto do Fernando Henrique. E entramos em greve, primeira greve de estudantes, 100% de estudantes, sem o apoio dos professores na época. Fizemos ali, Minas Gerais, a Escola Técnica de Belo Horizonte. Não, nós pegamos aquela greve, tiramos foto no primeiro dia das mobilizações, das assembleias lotadas, aquela coisa toda, e começamos a mandar por fax para todas as escolas técnicas do país, né? E chegou lá o fax para os companheiros em Minas. Eles pegaram aquele fax e disseram, mas está começando, e entraram em greve também. E aquilo começou a nacionalizar uma greve de estudantes. Com isso, a gente trouxe os professores e funcionários, através dos sindicatos deles, também para aprovação de uma greve, e nós desencadeamos uma greve nacional do ensino técnico no país, contra o Fernando Henrique e o decreto de reforma do ensino médio, técnico na época. Bom, aquilo ali me mostrou que nós tínhamos... Vê só, respeita a minha história, né? Nós tínhamos potencial para contrapor o governo. Nós chamamos para lá, para nossa atividade, uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara para discutir uma proposta de decreto legislativo para tirar o decreto do presidente. E botamos o povo na rua. Uma semana, em todo o país, estudante marchando na rua. O deputado Miguel Rosseto, na época, assumiu a pauta, montou a proposta do decreto legislativo e, final, 6 de agosto de 97, era uma audiência pública lá na Câmara, foi a primeira vez que eu vi que existia um planeta fora de Pelotas e de Encruzilhada. Peguei um ônibus e fui para Brasília representar a nossa atividade lá numa sessão da Câmara. Lá conheci o pessoal conheci o pessoal da Federação Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas, da UBS na época. Bom, aí já não parou mais. Aí fiquei um período em Brasília naquelas mobilizações pelo decreto legislativo, e na sequência já teve congresso da UBS, e já fui me envolver com a União Brasileira de Estudantes, e acabei me organizando de fato no movimento estudantil, e na sequência tinha eleição, né, para a direção. O diretor na época coordenava um núcleo de transformação das escolas técnicas em centros federais de educação tecnológica, e com isso ele conseguiu esticar o mandato dele por mais 2 anos. E a nossa mobilização, então, foi por encerrar o mandato dele no prazo. Então, fora Krieger, era nosso tema. Bom, gente, aquilo lá perseguiu um monte de gente, teve um monte de colegas suspensos, e cada vez que fazia uma ação de repressão, aquilo aumentava a mobilização, e aumentava. E, bom, tive a oportunidade aí de representar os estudantes em várias situações e entender um pouco o que era liderar um movimento, né? Não é fácil você ir lá brigar e reivindicar uma coisa, outra coisa é liderar a reivindicação, a negociação. Sim. O cara ia lá e suspendia 5, 6 estudantes, nós tínhamos que fazer uma assembleia, mobilizar o povo, ocupar a reitoria para garantir que os colegas pudessem ser reintegrados, né? E fosse suspensa a suspensão, enfim. Então, esses anos 80 e 90, para mim, foram os formadores dessa minha personalidade. Foi a sua profissão hoje, né? Fui pai muito cedo, né? Porque me apaixonei muito cedo, e
tive o primeiro relacionamento aí, tenho 2 meninas no primeiro relacionamento, a Larissa e a Camila. Hoje a Larissa é enfermeira, trabalha na prefeitura do Capão do Leão, e a Camila é advogada, começando a sua atuação eu não sei no direito. Como vocês nesse estão período ainda dos anos 90. Eu não sei como vocês estão na cabeça aí de vocês, mas aqui tá cheio de passarinho aqui fazendo perguntas. Mas, não, antes de tu fazer a pergunta, eu só quero explicar para o pessoal que está assistindo, inclusive para o Gabriel, fax era um papelzinho que tinha no telefone. Eu sei que é. Era um aparelho telefônico que transmitia uma imagem para o papel. Um papelzinho. Explicar pro público. O pessoal hoje não sabe mais quem que é fax. O Gabriel, que é o novinho da Não. É, naquele tempo, fax é o telefone que saía o papelzinho. E assim, ó, toda essa história aí que o Alan conta, né, para quem não acompanhou a década de 90, eu acho que é a Mauri Ribeiro, né, que sintetiza no Privataria Tucana, né, todas com documentação, com tudo que foi a década de 90, esse desmonte aí do serviço público a nível do Brasil, no qual o Alan aí deu a sua contribuição no movimento estudantil. Sabe, meu avô foi técnico em eletrônica. Ele se formou em marcenaria na escola técnica. Nós temos uma tradição de pessoas na família que iam para a escola técnica. Meu avô foi o primeiro, fez marcenaria e se encantou pela eletrônica. Ele não se formou em eletrônica na escola, foi pelo Instituto Universal Brasileiro, mas montou a oficina dele nos padrões de cada colega que ele tinha, que era egresso lá do curso de eletrônica. Meu pai também tentou a aventura lá, depois acabou indo para a Brigada Militar e não concluiu. Eu fui para lá, minhas 2 filhas foram para lá, e o Luiz, meu filho, também estuda no Instituto Federal. Então a gente tem uma família que defende essa instituição aí com muito carinho. Alan. E só para casar com o que o Daniel disse, eu fui fazer telecomunicações. Porque meu avô um dia me levou para conhecer a CTMR, ele foi pagar a conta do telefone, e a CTMR, Companhia Municipal de Telefonia de Pelotas, é um prédio gigantesco. É lindo de ver aquilo lá, e tu via as pessoas, é tipo uma sede de um Banco do Brasil, assim, que tá todo mundo bonitinho, tem cafezinho, atendimento em 1000 lugares, elevador que vai até o 15º, essas coisas assim, que tu entra uma criança pequena lá nos anos 80, enxerga aquele prédio, eu quero trabalhar aqui um dia. E era meio isso, eu fui fazer tele com a pretensão de trabalhar na CTMR. Mas o que aconteceu? O Fernando Henrique privatizou o sistema, e a CTMR não teve mais concurso. Foi vendida para Oi, para sei lá quem era na época. Aqui também foi vendido. E aí, bom, aquela perspectiva que eu tinha ao longo da minha formação em tele foi sendo... Tá, deixa eu te fazer a pergunta, então. Eu tenho uma pergunta que volta nessa tua linha do tempo, que volta aí antes desse período, acredito, ou talvez seja depois, mas a pergunta é legal. Mas para seguir aí na pauta, assim, que tu está falando, queria te perguntar, Alan, como que, já que tua profissão hoje, você é jornalista e é um sindicalista, jornalista e ativista, eu queria perguntar para ti qual que é a importância disso, de você entender os meios de comunicação, né, a democracia, como a importância da democracia dentro dessa luta pela democracia no meio de comunicação, e o quão é importante a gente entender que, sei lá, que, por exemplo, a política não é um bicho de 7 cabeças, e você teve toda essa vivência aí, entrou para dentro da escola, fez protesto, e você é um pai de família, um cidadão Normel, que nem diz o rei do Gulur, né? Normel, é um cara Normel, né? Então, ainda em 98, Roy, quando a gente mobilizou essa galera aí contra a reforma do ensino técnico... Só antes de tu continuar, já vou deixar a pergunta em casa, assim, eu quero que tu fale do momento, eu gostaria que tu falasse para nós da tua vivência como artesão, cara, como trabalhador. Porque tudo isso veio antes do artesanato, viu? Pois então, tá, eu anotei aqui o artesão, fiquei curioso. Não, vamos lá, vou chegar lá. Se der tempo no programa, eu vou chegar lá. Não, mas ainda em 98, nós mobilizamos um monte de gente. O povo se indignou, foi para a rua. Né? Os estudantes em 3 turnos faziam protesto, chegavam a fazer a Marcha das Velas de noite. Porque de dia o povo não nos via, estava todo mundo trabalhando, mas de noite, se nós saíssemos com vela na rua, nós ia ser visto. Só que... Já fica, deixa aí para as próximas, gente.
essa intenção de ser visto, de mostrar para a sociedade pelo que nós estávamos lutando, ela não tinha eco. Quando ligava ali o Jornal das 7 horas, nós não aparecia no Jornal das 7 horas. O máximo que nós conseguimos naquele período foi uma entrevista na Rádio Universidade da Católica, num sábado de manhã, num programa chamado Rádio Povo Tribuna Sindical. Então, não tinha espaço na imprensa para mostrar o que a cidade estava fazendo, o país estava fazendo naquela época. Isso foi em 97. Em final de 97, nós tínhamos tranquilamente aí 25 mil transmissores de baixa potência ligados no país inteiro nas chamadas rádios livres e rádios comunitárias. E por conta da participação no movimento e no movimento sindical, lá em Pelotas nós passamos a discutir, vamos botar então, já que ninguém nos dá, né, espaço, vamos nós construir um espaço, vamos montar uma rádio. Se a única oportunidade que a gente tem de falar nos meios oficiais é o programa da RU no sábado de manhã, nós vamos ter que melhorar esse troço. E o movimento sindical, o movimento estudantil passou a discutir a formação de uma rádio comunitária lá, antes da Lei das Rádios, que é de 98. Temos a Associação dos Amigos em prol da Rádio Com Pelotas. Essa foi a primeira organização que eu participei assim, nessa área. E aí faziam testes de transmissor, de transmissão nessa época, não podia, né? Ou podia, porque a Constituição nos garantia, então a gente, como não tinha lei própria, a gente reivindicava a Constituição. Vamos fazer porque a Constituição diz que é livre o exercício e a divulgação do pensamento, então nós temos direito a ter uma rádio, vamos bancar esse troço aí. E comecei a participar, comecei a entender. Eu estava na escola técnica no curso de telecomunicações. Então, entender que tem um transmissor que transmite ondas, isso era o nosso projeto final de conclusão do curso, era a transmissão de ondas, ou um aparelho de transmissor de ondas. Então, casou ali a minha questão técnica com a disputa política né, nos meios de comunicação. Então, aí nasce, Juanito, a minha militância aí na área da comunicação, que depois, né, um bom tempo depois, já com a possibilidade do ProUni, eu vim fazer a faculdade. Mas isso já em 2009, não é lá em 98. 97, 98, nós vivemos uma das maiores disputas políticas no Rio Grande do Sul e nos jogamos nisso. Eu fui, por conta da origem rural, né, eu fui acampar no Movimento Sem Terra. Né, não era a perspectiva, como não é até hoje, de eu conquistar um lote, mas participar do apoio, né, à organização do movimento. Fiz parte da frente de massas do movimento, organizava, né, as pessoas para irem acampar. Fui acampar, porque tu organiza para acampar, tu não pode ficar em casa, né? Tem que acampar junto, mais que tu não está lutando pela terra, tu tem que estar dando exemplo. Né? E a luta era de quem estava de fato buscando a terra, não era a minha, mas eu precisava estar ali dando apoio e vivi isso intensamente em 97, 98. Em 97, 98 nós tivemos movimentos como a Marcha pelo Brasil, que era uma proposta aí de passar limpo o Brasil inteiro, discutindo com a população. No Rio Grande do Sul eram 4 colunas dessa Marcha pelo Brasil, saíam de um cantão do estado e atravessavam o estado a pé, indo de casa em casa com panfletinho, com as pessoas, olha, nós queremos te ouvir, saber o que tu pensa sobre a tua realidade econômica e tal, e te propor a organização de um projeto popular para o Brasil. Participei da elaboração do projeto popular para o Brasil. Aliás, é naquele período que a gente começa a falar de renda mínima, Bolsa Família. Nem era Bolsa Família, era o direito das pessoas terem uma renda mínima para sair da condição de desemprego. Naquela região de Pelotas, o sul do estado, o impacto econômico sobre as empresas foi brutal. As empresas começaram a falir uma atrás da outra. Nós organizamos um comitê de ocupação de fábricas, que era o que a gente chamava clandestinamente, que reunia as lideranças todas, mapeava o que estava acontecendo e não deixava chegar a ponto da falência, tirar os trabalhadores, né, da possibilidade de eles receberem seus vencimentos. Quando tu falha uma empresa, o mais prejudicado é o trabalhador, porque ele é o último da lista a receber. Se sobrar alguma coisa depois
do espólio for vendido e tal, é que o trabalhador recebe, né, aqueles dias, aquelas rescisões dele ali. Senão, geralmente não recebe. Então, como a gente entendia que isso era um problemão e que estava deixando um monte de gente sem vínculo e sem dinheiro, né, nós passamos a organizar os comitês que tinha o objetivo de não deixar cair no processo de falência. Então, começava, quando eles iam decretar a falência ou a venda, nós chamávamos uma assembleia, conversava com os trabalhadores, ocupava a empresa e buscava montar uma cooperativa para lidar com o saldo que a empresa devia como capital da cooperativa para reivindicar o direito dela de assumir a planta. Fizemos isso com o frigorífico Ecos, na época, que era um abatedouro de cavalos, foi o primeiro. Depois, a Laneira Brasileira, uma empresa de peraí, pausa aí. 98, 90. Não, mas pausa aí. E o frigorífico de cavalo não serve para quê? Para bater cavalos pra comer cavalo? Para comer cavalo. Ele exportava para o Oriente Médio, que eles consomem carne de cavalo. Compravam cavalos velhos ou cavalos que eram ali das criações ali, abatia e mandava através de Rio Grande. Mandavam através de Rio Grande para o Oriente Médio, né? Então, eles consomem cavalo, Pelotas produzia carne de cavalo. Aproveitando mortadela de cavalo, essas coisas. A interrupção aqui, né? Também não. Eu já já que nós estamos aqui com o Alan, que é um jornalista de formação e que trabalha muito tempo, né? Milita muito tempo na área. Eu queria te fazer a pergunta. A tua opinião sobre a direita chama a PEC de PEC do fake news. A esquerda, aliás, ao contrário, né? É a PEC do fake news e a PEC da ditadura, né? O que tu coloca um pouquinho do que tu pensa desse contexto todo pra gente? Eu tenho uma opinião a respeito, queria saber de você que teve toda essa... Tu fala do projeto 2630, o PL que proíbe as fake news. Gente, assim, regulamentação das redes sociais. Vamos levar isso para o universo da nossa casa. Né? Chega lá um vizinho, bate na tua porta e diz que em 12 horas tu vai ser despejado da tua casa porque tem um movimento comunista internacional que está chegando. A gente sabe que isso é mentira. Nós vamos permitir que isso aconteça? Como está acontecendo? Porque chega na minha casa, através do meu celular, da minha rede social, e muitas vezes, né, através da repercussão disso nas outras pessoas, que também comentam, de uma mentira. Né? Nós precisamos ter uma regulação sobre isso. Não dá para tu estimular a mentira para ganhar dinheiro, como é o caso também das plataformas. Né? Então, essa questão tem que ser regulada. É um combate à mentira. Né? Aí tu tem uma eleição em que tu tem que obrigatoriamente equiparar os candidatos para que as pessoas possam escolher com liberdade. Aí um desses candidatos passa a se utilizar de mentira para ter vantagem eleitoral. Tu está tirando a democracia, o direito das pessoas de decidirem, né, livremente sobre aquilo. Não, as pessoas estão decididas influenciadas por uma mentira. Isso tem que terminar. Eu não posso utilizar robô para ficar disseminando mentira para ganhar eleição. Não pode. É isso. Simples assim. Acho engraçado a questão de como essa discrepância que as pessoas fazem do mundo que a gente vive, né, no nosso mundo real aqui, do mundo virtual. Porque se aqui eu não posso mentir, não posso cometer crime, por que lá eu posso? Né? Eu acho isso... Tá aí. Os apps de jogo, os golpes, né? Quer ver, Juan? Eu tive a oportunidade, na época não tinha celular, não tinha internet, de caminhar pelo menos o Rio Grande do Sul inteiro e chegar na porta das pessoas com uma camiseta vermelha do Movimento Sem Terra e as pessoas fecharem a porta. Porque supostamente eu não estava ali para falar com ela, como uma testemunha de Jeová na porta, como um outro membro da igreja na porta, que também se utiliza desse mesmo método, por conta só de uma camiseta vermelha, que para ela simbolizava um conjunto de mentiras que contaram para ela. Então, supostamente, eu não estava batendo na porta dela, eu estava organizando uma invasão à casa dela. Então, foi... para ter uma ideia, em Livramento, que era onde nós iniciamos uma das colunas, o prefeito, na época de Livramento, Glênio Lemos, o nome do cara, ele fez barricadas na prefeitura, solicitou à guarda municipal que montasse guarda como um exército mesmo, e fez toda uma cena para a população entender que, ao chegar da marcha ali, aquilo ali era um perigo.
Nós não vamos deixar esses baderneiros do MST chegar aqui. Aí levantou trincheira por toda a cidade. Toda a volta da prefeitura tinha barricada e trincheira. Nós nem chegamos perto da prefeitura, porque ela não queria conversar com a prefeitura, nós queríamos conversar com a população. A marcha seguiu o caminho e foi conversar nas vilas. Mas a mentira que as pessoas receberam era essa, de que nós iríamos invadir. Imagina que nós invadir a cidade, destituir o prefeito, e né, que ele precisava ter um regime de extraordinário de convocar tropas militares para defender o município. Isso, ele foi para o rádio falar isso naquela época. Isso é fake news. Isso é mentira. Né? Isso distancia a população da possibilidade dela conhecer as reais situações ou pautas, né, dos movimentos sociais. Hoje, a inteligência artificial mesmo, né? Você estava falando de você tem que comparar duas pessoas para você escolher. Aí eu vou lá no meu celularzinho, no meu computador, quero prejudicar o outro lado, faço um vídeo do cara, faço um recorte lá, determinado, o cara falando uma bobagem, de um contexto, e usa essa inteligência artificial ainda para usar a voz do cara, e aí tu pode disseminar isso na internet. Esse episódio aí é marcante, gente, porque nós vivemos uma disputa naquele ano, uma disputa eleitoral, né, nacional e local, e no Rio Grande do Sul nós ganhamos. O que aconteceu? Nós tínhamos lá o Olívio Dutra, candidato a governador. E as marchas levavam, além da mensagem de um novo projeto popular para o Brasil, a possibilidade de a gente organizar pessoas para resistir ao que viria de onda de fake news na época. Né? Porque, eu me lembro, inclusive, naquela eleição, o Correio do Povo teve as edições cassadas pela Justiça, a Zero Hora teve edições cassadas pela Justiça, porque traziam na capa mentiras. A pesquisa da Brito, tantos pontos à frente do Olívio, mas não tinha nada que confirmasse aquilo. E estava na capa do jornal. E aí, enquanto os advogados entravam na justiça para tirar, nós íamos lá para a porta da fábrica da gráfica do Correio do Povo para não deixar os caminhões sair. Porque se o caminhão fosse botar aquele jornal na rua no outro dia, nós talvez não ganhássemos a eleição. Foi uma disputa voto a voto, pau a pau, e nós acabamos sendo vitoriosos no final de 98. Naquele período, entre o final de 98 e início de 99, eu fui fazer parte da transição de governo, né, por conta de estar no movimento sindical já, né, já era da assessoria da CUT na época, e fui para a transição de governo e acabei indo para o governo trabalhar na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, assessorando o secretário. Só que governo é uma coisa mais complexa, né? Tu quer avançar nas políticas, mas a política não deixa tu avançar nas políticas e aquela coisa vai te desiludindo, né? E tu vê que tu tá muito mais refém e amarrado do que tu estaria se estivesse do outro lado fazendo a reivindicação na porta. Então aquela experiência foi boa, importante, gestão pública, mas foi 1 ano e pouco e fui para organizar o Fórum Social Mundial. Saí dessa condição para organizar. Para, né, cara? Não, então, a gente acho que está com um tempo meio avançado, então eu entendo. Eu queria chegar aí eu chego no artesanato. Isso, eu ia falar, né? Porque assim, a gente entende que a sua história de formação, ela veio da política, a formação jornalística, né? Então, o artesanato, a gente só tem 1 horinha de programa, a gente precisa abranger todas as áreas para poder... O artesanato, o meu irmão já era artesão nessa época aí do Fórum Social Mundial. O meu pai teve uma experiência... Qual é o nome? Jonathan. Conhecido, vulgo Buba. Vulgo Buba. E ele foi para o fórum e ele já estava com a mochila dele pronta para pegar as coisas dele e dar uma banda. E aí terminou o fórum e aí também terminou a minha possibilidade de seguir a minha indignação, porque terminou, não tinha, eu saí indignado do governo e organizei o fórum aconteceu e terminou. E aí o que era no outro dia? O que eu ia fazer no outro dia? Se eu já não estava mais no governo, já não estava mais, né? E filho pequeno para criar, e ele disse, cara, vamos comprar uns alicate? Compra o teu jogo de alicate aí, e eu te ensino, e vamos sair para viajar. E saí. No final do fórum, a gente pegou os ônibus que subiam em direção à Bahia, e ele disse, vou conseguir uma vaga para nós no ônibus, vamos entrar tudo dentro do ônibus. Foi, eu vim até Criciúma. Criciúma, ele disse, não, aqui deve ser legal, porque a cidade que parece que tem dinheiro, vamos vender aqui.
E nós tínhamos um primo que morava em Criciúma, qualquer coisa, nós vamos para casa do primo, não ficamos flagelados. Né? E ali começou. Depois, ao invés de subir, a gente voltou, e eu fiz todo o litoral com ele vendendo, até Pelotas de volta. E aí chegamos em Pelotas, em casa, tinha dinheiro, não dependia mais, era a primeira vez que eu chegasse, não, peraí, eu não dependo de mais nada, eu não preciso mais ficar vinculado a uma coisa ou outra para ter um salário. Eu posso fazer o meu salário, eu posso me liberar. Aliás, eu posso ir em qualquer lugar agora, porque eu tenho a liberdade de poder vender nesses lugares e participar das ações, dos atos, das marchas. Então, aquilo ali foi a minha liberação, né? E ao mesmo tempo, né, sustentar as crianças e tal. E me joguei nisso, de fato, sim. Aí a construção do outro fórum social, eu já me organizei como artesão, e aí, enfim, teve sequência. Fiquei 4 anos e meio fazendo feiras, né? Conheci a Luciane, minha esposa, nessa andança. Nós fomos para o Paraguai, Argentina, Uruguai. Quando entramos de volta no Rio Grande do Sul, viajado, por Artigas, tinha a opção de descer a Dom Pedrito e a Pelotas de volta, ou ir por Santa Maria, e Santa Maria era um lugar legal de vender artesanato, muito estudante, universidade e tal. Ia Santa Maria e depois ia Pelotas. A gente decidiu, não, vamos por Santa Maria. Paramos em Alegrete, ficamos 2 semanas em Alegrete, e aí juntamos dinheiro para mandar para casa, para comprar passagem, né? E aí pegamos um ônibus na hora da rodoviária ali. Como é que ia fazer esses percursos de ônibus? O ônibus, carona. Carona? Boa parte carona, mas o ônibus quando tinha grana, assim... Se tu parar numa rodoviária e começar a vender artesanato, a venda é 90%, o produto é 10%. 90% é a venda, né? É a forma como tu aborda as pessoas e disponibiliza para ela o produto. O que eram esses artesanatos? Brinco, pulseira, florzinha que nunca morre, sabe aquela coisa? 30 segundos para te fazer uma flor que nunca morre, não precisa ser regada e ainda é um porta-incenso. Aceita por qualquer coisa que tu tiver no bolso, aí tu já vai fazendo e já entrega a flor para a pessoa. E isso, né? Então, isso garantia as passagens, né? Nós tínhamos uma grana para ir até Santa Maria. Mas aí o meu irmão disse, olha, eu já estive em São Francisco com o pai. Vamos parar lá, pelo menos, era de manhã, a gente passa o dia e pega o último para Santa Maria no final da noite. E a gente foi para São Francisco, que era entre Alegrete e Santa Maria. E aí estou lá, expondo o artesanato na frente da escola e passa a Luciane. Depois ela volta. Vocês não fazem piercing? Não bota piercing? E aí começou o xalalá e nunca mais se largamos. Não se largamos mesmo, né? Daquele dia em diante, nós ficamos juntos até hoje. Aliás, 2 semanas depois, ou 3, ela veio viajar junto. Bom, hein? Meu sogro, ele é boa essa. Meu sogro deve estar assistindo aí, deve lembrar desse fato. Aliás, ele não gostou muito disso. Mas foi o que aconteceu. Estamos aí hoje. E aí foi aí que o artesanato veio de fato. E daí eu me profissionalizei mesmo, comecei a comprar estandes em feira e fiz as principais feiras do Rio Grande do Sul com um estande. Conheci a Margot, uma amiga fantástica, que também trabalhava com artesanato, mas ela tinha... ela vinha de uma família com posse e tal, então tinha carro, coisa. E ela foi a estrutura real das feiras. Eu chegava no lugar na quarta ou na quinta-feira para montar, e quando chegava a Margot de carro com a mercadoria, nós passávamos o final de semana vendendo na feira, e essa parceria deu certo aí por amizade tudo. Vários anos aí. Nós nos conhecemos em Nova Esperança do Sul, numa gruta que tem lá com uma cachoeira lindíssima, e aí nós estávamos lá vendo a cachoeira, e a Luciane para vender numa romaria, e a Margot chegou lá também para vender na romaria, e aí a gente se juntaram e aí também não nos soltamos mais até hoje. Mas hoje ela cuida da lavoura dela lá, já se aposentou, mas enfim, a gente teve boa parte das experiências. Mas eu vou aproveitar a sua deixa também, né? A sua deixa bem grande. Vou dar uma encurtada. Peço perdão, eu sei que você tem muita história para contar para a gente, mas eu vou dar uma encurtada. E eu queria saber de você uma coisa, já que você tem toda essa sua trajetória, né? Tanto como jornalista aí com a política, como ativista, como militante, como também na parte aí do artesanato, né? Que você, como é que eu posso dizer? Desenvolve, acredito que desenvolva ainda, não tenha perdido essa manha. Tem que ter, né? A melhor parte é você ficar em casa ali fazendo coisa de casa. Salvo em alguns momentos, viu? Sim. Tem às vezes que... E aí... Tem às vezes que salva, né? Não tem, precisa fazer alguma coisa, não tem de onde tirar. Aí faz o artesanatozinho. Eu queria saber uma resposta rápida e simples da sua parte. Para você, qual seria o conceito de felicidade?
Felicidade é um monte de amigo, né? É o neto. Já sou vovô, né? A Camila tem o Mateuzinho, que nasceu há pouco tempo. Isso é felicidade, né? Os filhos, poder estar com eles todos juntos aí, a gente tenta fazer isso o máximo que dá. Isso. A felicidade de ter conhecido a Luciane também, né? Nossa. A mulher outra da vida, perspectiva, né? De vida. Isso é felicidade. Tá aqui, eu me sinto muito feliz nesse lugar. Sabe quando tu pega e planta lá uma bergamoteira que demora para aquela semente germinar, mas ela germina e quando vê começa a dar um monte de galho, aí tu deixa uma parte dos galhos para bergamota, aí tu faz um enxerto, já bota uma laranja junto. É uma árvore que dá uma série de possibilidades, né? Então é isso, esse espaço aqui é como uma bergamoteira que serviu de base para vários enxertos, né? Então é isso, Daniel. Eu agradeço muito Não, mas eu não falei presença. Como é que eu me tornei jornalista. Pois então. Rapidinho. Ao final durante esse período aí, a minha avó era uma pessoa paterna que insistia muito, tia, vai estudar. Eu fiz o Enem 2008, 2009, mas sem muita perspectiva, né? Eu fiz por fazer naquela época. E deu a caso de eu ir a Pelotas e estar na casa da minha avó. E eram 11 da noite, do último dia da inscrição do Enem. E eu fui ver minhas notas e olhei, mas eu tenho nota e, eu posso fazer. E a avó ali, tia, tu não vai ver o teu Enem? Tu não vai ver o teu Enem? Tipo, como eu faço com o Luiz hoje, né? Ela fazia comigo. E eu, vou. E eu estava morando. Minha região mais próxima era Encruzilhada. E Santa Cruz é muito próximo de Encruzilhada. Então, se eu morasse em Encruzilhada, eu poderia estudar em Santa Cruz. E fui lá na Unisc e vi os cursos e botei minha nota para disputar. E eu disse, mas o que eu vou fazer? Podia fazer direito, que talvez fosse uma área, né, que me interessasse aí. Essas áreas das ciências sociais não me agradava, porque eu já tinha lido todos os tipos de livro possível. Eu ter que fazer aquilo tudo de novo, eu já estava velho para esse tipo de coisa. E o jornalismo não vinha com foco de que a gente poderia enxergar coisas e tal. E eu estava envolvido com rádio comunitária, isso 2009 já. Tem toda uma história aí que envolve esse período. Mas, enfim, o jornalismo veio a partir daí. Minha avó me insistiu, 11 e pouco da noite, última hora para mandar inscrição do ProUni, fiz a inscrição e acabei indo, sendo contemplado com a vaga. E aí fui isso era uma sexta, na segunda-feira já fui para Santa Cruz para providenciar a matrícula e estudei jornalismo lá. É isso. Saindo daqui eu vou levar esses homens tudo na UPA, que tá todo mundo fechado. Tá. Tô tossindo, eu peço perdão aí, porque eu tô tossindo bastante. Eu tava mal na semana passada. Essa semana, por né? Isso que, na semana passada. Essa semana, aí fui pro médico. Fiquei bom de uma coisa. Estragou outra, entendeu? Então. Parece meu Uno. Indo pro mecânico, ele tá tri bem. Era só um detalhezinho ali, volta do mecânico com a conta de. Opa. Aí resolveu um, né? Aparece o outro, sempre assim. Mas, Alan, eu agradeço muito, que eu quero ter mais oportunidade de estar conversando com você. Com certeza vamos ter outra deixa aí para você estar por aqui novamente, ou quem sabe até online também. E é uma possibilidade que estamos estudando aí. Para poder você contar um pouco mais da sua história, um pouco mais dessa trajetória sua, tanto política quanto jornalística, e como artesão, né? Acho que, para mim, o que interessou bastante mesmo, assim, foi a parte do artesão. Um monte de historinha escondida nessa mudança do artesanato. Ficou. O artesanato é história a todo momento. Todo momento tem uma situação diferente. Imagina que tu tá do outro lado do estado, tem que chegar em casa em algumas horas. Como é que faz isso? Se a carona não rolou e é de noite. Tem que ir vender florzinha na rodoviária, de rodoviária em rodoviária. Vai. Até achar. Vamos pedir para nós ir lá em Encruzilhada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair daqui a pé para ir para Encruzilhada só vendendo artesanato. O que tu acha? É rapidinho, né? Não, essa aí é fácil. Essa aí é fácil. Vamos achar uma mais O problema é claro, não, essa é fácil. Vamos dar uma o problema não é se deslocar, vender. Isso não é problema. O problema é fazer disso o sustento da família. Aí é que a coisa pega. Ter que pagar aluguel a partir do que tu vai vender. Não tem essa de que tu vai ter que... Né? Tem a galera que... Meu melhor momento de tranquilidade foram nas viagens que a gente morava na barraca. Porque daí sim, de fato, não precisa sair para ir trabalhar.
Tu já está no trabalho ao mesmo tempo, às vezes tu monta na frente e vai dormir na barraca, até é tranquilo. O problema é quando tu tem filhos e passa a ter que garantir o sustento e a casa, e aí sim tu tem que deixar de ser o hippie alternativo que vive na contracultura para um cara que é artesão e precisa vender o seu trabalho numa feira. Aí é que a coisa começa a pegar. Complica um pouco, mas destrincha, né? Que nada é impossível. Boa parte da visão social que a gente adquire é nessas andanças. Mas, Alan, agradeço muito a sua trajetória, a sua Quero dizer, Daniel, aqui. assim, ó, da alegria que eu tenho com o Manual das Profissões. Sabe? Porque é aquela coisa assim que tu... Olha, vamos estruturar o sindicato para produzir isso. Aí quando vê, nasce outra coisa. E ela naturalmente se desenvolve. Isso é fantástico. Pedir para o pessoal aí, curte, compartilha, comenta, deixa o like, te inscreve no canal. Nós temos que chegar em milhares de pessoas, né, com a nossa produção. Aproveita que está encerrando o programa agora, já ali, deixa o like, se inscreve. Tem canal no Instagram também agora? Tem canal no Instagram, né? Tanto do Sindasp quanto do Manual Profissões também. Isso, passei a seguir já. É isso, pessoal. Segue aí as nossas redes. Obrigado por ter topado encarar esse projeto que é fantástico. Passou tanta gente legal aqui, né? Eu tenho muito orgulho de ser mais um. Vai ter muito mais gente ainda. Nós estamos aí na fase de estruturação ainda, né? Tem muitas coisas que a gente pretende fazer, mas a gente tem que dar os passos conforme a nossa perna alcança, né? Isso aí. A gente não pode colocar o braço lá na frente se ele só alcança até a tela aqui. Um pouco nós amarramos as madeiras nas pernas, já vamos fazer essas pernas crescer. Eu tenho uma máxima também: atira o coelho no mato para os perdigueiros correr atrás. Sim. Não deixa ele preso aí, que senão os perdigueiros não vão ter o que fazer. Tá? Tira o coelho para o mato para correr atrás. Mas, Daniel, considerações finais? Era isso, agradecer ao Alan Camargo, que é o companheiro de bancada de jornada. Estou aprendendo bastante todos os dias com o jornalista, e agora que eu não sabia dessa parte do artesanato, cara, não sabia. Que bacana. Muito obrigado por participar, Alan. Seja muito bem-vindo à casa tua, né? Tá sempre à vontade. Olha o Daniel destruindo o estúdio aí. Deixa o like, tem o Pix também, viu, pessoal? pix@acracom.com.br também ajuda a manter a estrutura aí, nossa produção. Que tá numa fase estrutural o estúdio, né? Daqui a pouco o estúdio tá ficando bonitão. Vou fazer uns vídeos lá no Instagram, vou mostrar um pouco do estúdio também. Faz tempo que eu não faço, né? Faz tempo que eu tô parado, mas tive um probleminha aí com minhas redes sociais novamente. Novamente, né? Fiquei um tempo bloqueado, agora voltei. Quando eu voltei, fiquei bloqueado de novo. Só para contar uma outra passagem, tinha uma disputa entre os sindicatos municipais de Pelotas e a prefeitura por reajuste e tal. E eu me lembro de participar de uma reunião para compor o slogan, o tema da campanha e tal, e nós montamos um reloginho, ficar parado é andar para trás. E era o reloginho parado. Né? Então não dá para ficar parado. Verdade. Não deixa as redes sociais paradas. Parece que elas. Parece que ela não, mas é porque eu tive uns problemas em relação. Eu fiquei bloqueado na semana passada também. Fiquei 3 dias bloqueado aí. Eu fico imaginando o porquê, né? Que eu sempre estou mantendo as postagens, estou sempre mantendo dentro das diretrizes do próprio Instagram, eu mantenho. Mas como eu tive esse problema, tá voltando novamente e vamos seguindo. Mas, Alan, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Você que está assistindo aí, não esquece de seguir o nosso Instagram, @manualprofissões. Não esquece de seguir também o Instagram do Sindasp, @Sindasp. Se eu não me engano, é .sc, não é? _SC. Aproveita aqui, ó, para poder se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação aqui do canal do YouTube aqui do Sindasp, para poder estar participando de todos, tá antenado de todas as programações que nosso Sindasp oferece aí com o seu Jornal dos Trabalhadores, alguns informativos também aí para o pessoal. Quem quer se filiar ao Sindasp, é só entrar em contato com a gente aí, tanto pelo Instagram do Manual Profissões, tanto pelo Instagram do Sindasp, tanto aqui no comentário também no YouTube, se você quiser se filiar ao Sindasp. Eu digo a vocês, é bom, tá? Aproveita, tem umas coisinhas boas aí. Muito obrigado a vocês que estão aí assistindo, que Deus abençoe e uma ótima semana. Fui! Forte abraço.